Você sabia que é possível calcular o subtotal no Excel de maneira fácil e prática? Isso porque o Excel conta com um recurso de subtotal para somar, contar ou calcular automaticamente a média de diferentes grupos de células. Se você costuma, por exemplo, trabalhar com planilhas muito grandes, com certeza você sabe que muitas vezes elas podem ser difíceis de serem compreendidas. Mas a boa notícia é que com a ferramenta subtotal do Excel, você pode resumir rapidamente diferentes grupos de dados e criar um esboço para suas planilhas. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar o recurso de subtotal do Excel que pode te ajudar em diversas ocasiões quando você estiver trabalhando aí nas suas planilhas. Vamos nessa? Bom, para começar, o que é o subtotal do Excel? Basicamente, o subtotal é a soma de um conjunto de números que é adicionado a outros conjuntos de números para se fazer um total geral. No Excel, o recurso de subtotal ele não se limita apenas a mostrar o total de subconjuntos de valores. Ele também possibilita agrupar e resumir seus dados usando a função soma, continuum, média, mínimo, máximo, entre outras funções. Além disso, ele cria uma hierarquia de grupos conhecidas como estrutura de tópicos que permite exibir ou ocultar detalhes de cada subtotal ou exibir apenas um resumo dos subtotais e totais gerais. Então, como inserir subtotal no Excel? Para inserir subtotais aí nas suas planilhas do Excel, é necessário que os dados de origem estejam organizados em uma ordem adequada, e eles também não devem conter linhas em branco. Além disso, é interessante que você classifique a coluna pela qual você deseja agrupar os dados. E a maneira mais fácil de fazer isso é selecionar os dados e depois acessar aqui a guia Dados, Filtro. E aí basta clicar aqui na seta do filtro e selecionar a opção para classificar de A a Z ou de Z a A. Com os dados já organizados, selecione qualquer célula do seu conjunto de dados e acesse aqui a guia Dados, Subtotal. Se você quiser adicionar subtotais apenas em determinada parte dos seus dados, então você deve selecionar o intervalo de dados desejado e clicar no botão Subtotal. E aí assim que você clicar no botão Subtotal, uma caixa de diálogo será aberta, onde você deverá especificar as seguintes opções. Então aqui, a cada alteração em, você vai escolher a coluna que contém os dados que você deseja agrupar. Em usar função, você vai escolher uma das seguintes funções: soma para somar números, contagem para contar as células não vazias, média, caso você queira calcular a média dos valores, max para retornar o maior valor, min para retornar o menor valor, produto para calcular o produto, contar números para você contar as células que contêm números, entre outras fórmulas. Para esse exemplo aqui, eu vou agrupar os dados pela coluna região e eu vou usar a função soma para eu totalizar os números da coluna venda e lucro. E aí você também pode selecionar as seguintes opções adicionais: substituir totais atuais para você substituir quaisquer subtotais existentes, quebra de página entre grupos, para você inserir uma quebra automática de página após cada subtotal, e resumir abaixo dos dados, para você exibir uma linha de resumo acima da linha de detalhes. E aí, para finalizar, clique em OK. Pronto, agora os subtotais eles vão aparecer abaixo de cada grupo de dados e o total geral também vai ser inserido no final da tabela. E uma observação importante é que, ao inserir subtotais na planilha, eles serão recalculados automaticamente à medida que você edita esses dados de origem, inserindo vários subtotais no Excel. Bom, e além de você poder inserir subtotais conforme demonstrado anteriormente, você também pode inserir subtotais alinhados, ou seja, subtotais agrupados. Para isso, você primeiro precisa usar a ferramenta Classificar, aqui na guia Dados, Classificar, e inserir 2 ou mais níveis de classificação. Então, nesse exemplo aqui, eu apliquei um filtro para região e outro filtro para produto. Como resultado, os valores das duas primeiras colunas eles serão classificados em ordem alfabética. Agora, basta selecionar qualquer célula aqui na sua lista de dados e adicionar o primeiro nível externo dos subtotais, acessando aqui a guia Dados, Subtotal. E aí, como resultado, eu vou ter subtotais de vendas e lucros. Agora, com o subtotal externo criado, acesse novamente a guia Dados, Subtotais, para você inserir um nível de subtotal interno. Aqui na opção A cada alteração em, selecione a segunda coluna pela qual você deseja agrupar seus dados. Na caixa
usar função, selecione a função de resumo que você deseja utilizar. Em adicionar subtotal a, selecione as colunas para as quais você deseja calcular os subtotais. Podem ser as mesmas colunas que você utilizou nos subtotais externos, ou colunas diferentes. Por fim, desmarque aqui a caixa Substituir subtotais atuais. Este é o ponto principal que impede a substituição do nível externo de subtotais. Se necessário, você deverá repetir essa etapa para adicionar mais subtotais alinhados conforme a sua necessidade. Nesse exemplo, o nível do subtotal interno ele vai agrupar os dados pela coluna Produto e ele vai resumir os valores nas colunas Vendas e Lucro. Como usar os subtotais? Bom, então agora como você já sabe como criar subtotais no Excel para obter resumos em diferentes grupos de dados, as dicas que eu vou te passar a seguir, elas vão te ajudar a usar os subtotais aí na prática. Então o primeiro ponto é que para exibir os resumos dos dados, ou seja, apenas os subtotais e totais gerais, basta clicar aqui em um dos símbolos numerados que aparecem no canto superior esquerdo da sua planilha. Então o número 1 ele vai exibir apenas os totais gerais. O último número ele exibe os subtotais e os valores individuais. E os números intermediários eles mostram os agrupamentos. Dependendo da quantidade de subtotais que você inseriu na sua planilha, pode haver 1, 2, 3 ou mais números intermediários. E aí, para você exibir ou ocultar as linhas de dados para subtotais individuais, basta utilizar aqui os símbolos de mais e menos. Outra dica importante é que se você precisa alterar um subtotal existente, você deve fazer o seguinte: você deve selecionar qualquer célula do subtotal, depois você vai acessar aqui a guia dados, subtotal. Na caixa de diálogo subtotal, você deve fazer as alterações desejadas relacionadas à coluna-chave, função de resumo e os valores a serem totalizados. Depois você deve verificar se a caixa Substituir totais atuais está selecionada. E aí, por fim, basta clicar em OK para finalizar. E uma dica importante, caso você tenha adicionado vários subtotais no mesmo conjunto de dados, não será possível editá-los. Nesse caso, a única maneira é remover todos os subtotais existentes e depois inseri-los novamente. Por fim, se você deseja excluir subtotais, basta fazer o seguinte: primeiro, selecione qualquer célula do seu intervalo de subtotais, depois acesse aqui a guia Dados, Subtotais, e na caixa de diálogo subtotal, clique no botão Remover tudo. Isso irá desagrupar os seus dados e irá excluir todos os subtotais existentes. Então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia o uso dessa ferramenta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.